Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta segunda-feira. Vamos dar início ao nosso estudo desta semana. Esta semana nós estudaremos a lição de número 4, que será aplicada no próximo domingo, que traz por título a atualidade dos dons espirituais. E o objetivo dessa lição é exatamente isso. E o objetivo desta lição é exatamente este: mostrar o quanto os dons espirituais são atuais, estão atuantes em nosso meio. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está com a sua igreja. O Espírito Santo ainda está aqui. Semana que passou nós estudamos acerca do batismo com o Espírito Santo, vimos aí tudo aquilo que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, e esta semana, como não poderia ser diferente, estaremos estudando acerca dos dons espirituais. A leitura de hoje traz por título: alguns dons espirituais são apresentados aos romanos. Isso se encontra em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Não posso esquecer de pedir aquela colaboração para o canal. Nós estamos iniciando e precisamos do seu apoio. Sendo possível, inscreva-se no canal, dê aquele joinha, dê aquele like e esteja nos ajudando a fazer a obra de Deus, certo? Vamos então à meditação desses versículos, observar o que nos é apresentado. Paulo aqui já começa a apresentar acerca dos dons espirituais. Todo escrito de Paulo a alguma igreja tem sempre essa apresentação dos dons, ou de alguns dons, não todos, mas sempre de um ou de outro. Esses dons são da igreja, eles são dados para a igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7, Paulo escrevendo diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, primeiro ponto, os dons espirituais não é para que alguém sinta-se um bom crente. Os dons espirituais não é um espetáculo, como Simão acreditava que fosse. Ensina-me como é que funciona esse dom, onde vocês impõem as mãos sobre as pessoas e elas são batizadas. Me ensina esse truque, porque eu vou poder ganhar mais dinheiro do que eu ganho. Simão, o mágico, falou isso, pediu isso e foi repreendido, porque de fato não é para esta finalidade. É simplesmente para o que for útil à igreja de Jesus. Não é o que for útil a Luciano, ou a irmã Maria, ou o irmão José. Não, é o que for útil à igreja de Jesus. Aquilo que cobrir os interesses da igreja de Jesus. E assim sendo, irmãos, cada dom tem uma finalidade. Por exemplo, Paulo já inicia aqui falando da profecia. A profecia, se nós formos observar, existe o dom de profetizar e existe o ministério de profeta. Ambos trabalham com a mesma finalidade, mas são diferentes. Por exemplo, o profeta é o pregador do evangelho, é aquele que tem o dom de pregar a palavra de Deus. Através da Bíblia Sagrada, ele consegue trazer as pessoas para dentro da presença de Deus, e o Espírito Santo fala aos corações através dele, através do pregador. Já o que é usado no dom de profetizar, esse às vezes nem sabe com quem está falando, às vezes sabe com quem está falando, às vezes ele está trabalhando sozinho, o dom está sendo manifesto nele sozinho. Ora, a interpretação das línguas, alguém já está falando língua estranha e ele começa a interpretar. Mais à frente a gente vai poder estar falando melhor disso. E assim vai. Ou seja, o dom de profetizar ou o ministério de profeta requer fé, irmãos. É a medida da fé. Essas pessoas são pessoas
que tem que ter muita certeza de que é Deus quem a está usando, de que é Deus quem de verdade está falando através delas. Porque nós sabemos que existem 3 espíritos que podem operar numa profecia. Isso é conhecido por todos nós. O nosso espírito humano pode fabricar uma profecia. Existem diversas situações onde nós podemos, pelas emoções, falar e achar que é Deus que está falando, quando na verdade são as nossas emoções. É o nosso desejo que está sendo dito. Existe também o espírito maligno, que pode atuar em uma profecia. Por isso precisamos do dom de discernimento de espíritos. E o Espírito Santo, então, nem se fala. Graças a Deus que é Ele quem ministra em nossas igrejas, que é Ele quem tem falado conosco. As profecias, ou a profecia, ela é algo extremamente necessário, que se faz necessário em todos os tempos. Onde há profecia vinda da parte de Deus, o povo sempre estará sendo bem orientado. O versículo 7 já vai nos falar sobre o ministério. E ele diz o seguinte: se é ministério, seja em ministrar. E aqui ele está falando acerca dos serviços gerais que fazemos para a obra de Deus. Independe aqui de qual é o seu ministério, que cargo você ocupa no ministério, se você é um auxiliar de trabalho, se você é um diácono, se você é um professor de escola dominical, se você é um presbítero, se você é um líder de grupo, se você está atuando na obra de Deus, você está exercendo o dom de ministrar, ou o dom ministerial, o dom de ministério. Então seja em ministrar, ou seja, haja excelência no seu trabalho. Não se pode fazer, nós temos um problema sério quando nós apresentamos obreiros para a obra do Senhor, quando nós consagramos pessoas para a obra do Senhor, por causa dessa coisa midiática, por causa desse sonho de se tornar famoso através da obra de Deus, através da palavra de Deus, as pessoas queimam etapa. Você consagra uma pessoa a diácono, e ele trabalha para isso, e ele quer ser diácono, você consagra ele a diácono, em pouco tempo ele vai chegar para você e dizer o seguinte: eu não vou poder estar no culto hoje porque eu vou estar pregando na igreja do irmão fulano. Eu não vou poder estar no culto hoje porque eu vou estar pregando na igreja do irmão fulano. Ora pois, diácono que é diácono é para servir na sua própria igreja. Diácono não é para sair por aí, não. Diácono é para servir a própria igreja. Então você consagra o camarada diácono e ele já não serve mais a igreja a que ele foi consagrado. O sonho dele já é ser presbítero. Isso é legítimo? Sim, se for devidamente educado. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento, e o tempo não é o nosso tempo, é no tempo de Deus. A gente sempre lembra do ministério de Moisés. Moisés, quando o povo pede por um líder, Deus faz nascer o líder. E leva 40 anos esse líder sendo feito numa faculdade, no ensino. Moisés sai da faculdade, sai do ensino regular, estuda lá nas universidades e faculdades do Egito, enfim, recebe todo o ensinamento que o Egito poderia lhe dar, e ele sai crente. A gente tem esse problema, né? A gente sai do seminário desse jeito. Sai crente que vai mudar o mundo. Nós vamos transformar o mundo agora. Satanás que saia da frente, porque se a gente topar com ele, a gente esfrega a cara dele no chão. A gente vai transformar o mundo. E Moisés encontra o problema que ele encontrou e ele foge, porque ele não está preparado. Deus leva ele para o deserto, é mais 40 anos, para com 80 anos Moisés ser chamado para o ministério. Quando Moisés é chamado para o ministério, Moisés fala: não estou pronto, não tenho condições. Essa é a diferença. Ou seja, não tem tempo, irmãos. Pode ser com 2 anos, pode ser com 14 anos, como foi com Paulo, pode ser com 80 anos, como foi com Moisés. Então não tem tempo, esse tempo não é o nosso, é o tempo de Deus. E também nós damos a resposta, porque depende da nossa maturidade. Depende de que nós entendemos que é a obra de Deus. Tem um monte de gente por aí dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas na verdade estão buscando os próprios interesses. Não estão fazendo a obra de Deus. Então, se é ministério, seja em ministrar. E ministrar onde você foi colocado para fazer isso. A parte B do versículo diz o seguinte: se é ensinar,
haja dedicação ao ensino. Esse ministério é o ministério que eu amo, o ministério do ensino. Eu sou apaixonado pela escola bíblica dominical. Para mim, é o melhor dos cultos que existe. Eu sou apaixonado pela escola bíblica e há muito tempo. Por quê? O ensino ele é fascinante. Você descobre uma coisa após a outra. Você descobre revelações, uma revelação após a outra, e você vai se aprofundando. Para mim, esse estudo de Jó agora foi algo simplesmente maravilhoso. Foi simplesmente incrível. E eu já estudei sobre Jó. Mas agora eu aprendi muito mais coisas sobre o livro de Jó. E assim vamos nós. Nós não sabemos tudo. Então, de fato, tem que haver dedicação. De fato, tem que haver excelência da parte daqueles que praticam o ministério do ensino. O professor de escola dominical tem que estudar e muito. O professor de seminário tem que estudar e muito. Não é pouco não, irmãos. Tem que ler tudo. Alguém disse uma certa vez, se eu não me engano foi Spurgeon, que o verdadeiro pregador do evangelho, ele tem a Bíblia na mão, a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Porque ele tem que estar sabendo de todas as coisas, ele tem que estar antenado naquilo que está acontecendo no dia em que ele está pregando, na hora em que ele está pregando. Ele tem que estar inteirado tanto do mundo espiritual quanto do mundo físico, do mundo humano. Ele tem que estar por dentro de todas essas coisas. O versículo de número 8 vai dizer o seguinte: o que exorta, use esse dom em exortar. Ou seja, o que exorta, o que anima, o que estimula. Ou seja, as pessoas que são usadas nesse dom de exortar, as pessoas que estão por aí estimulando os outros, vamos lá, irmão, você vai conseguir, vamos continuar orando, varão, Deus vai te dar a vitória nesse negócio, vamos continuar buscando a presença do Senhor, estuda um pouco mais, Deus vai te dar a revelação, vamos continuar buscando. Então essas pessoas, elas devem continuar nisso, e devem se aprofundar nisso, porque se faz necessário nos nossos dias. Nós precisamos de pessoas que sejam estimuladoras. Nós precisamos de pessoas que puxem os outros para andarem, para pegar o desanimado e dar um sacode nele. Bora, irmão, vamos lá, acorda, levanta, vamos orar. Ó, irmão, vamos orar de madrugada, vamos orar aí pela manhã, vamos fazer uma campanha de oração, vamos orar no monte. Essas pessoas, elas são necessárias no meio da igreja. A igreja precisa dessas pessoas, porque essas pessoas, por muitas das vezes, irmãos, ajudam aqueles que estão desanimando. São essas as pessoas que vão ser usadas por Deus para reanimar aqueles que estão desanimando, aqueles que estão pensando até mesmo em parar. E a igreja de Cristo alcançará vitórias através da oração, através da busca incessante na presença de Deus, por causa dessas pessoas. Se você é um desses, meu irmão, esforça-te e mantenha-se dessa forma, porque a igreja precisa de você. Você é uma bênção para a obra de Deus. O que reparte, faz com liberalidade. O que preside, com cuidado. Aqui é uma palavra para nós que somos pastores. A igreja de Jesus não é uma empresa. Se nós somos pastores, nós não somos gerentes. Nós não somos administradores, nós não somos encarregados, nós não somos CEOs na casa de Deus, nós somos CEOs da Assembleia de Deus, nós não somos isso, nós somos pastores. Nós somos aqueles que, se for preciso, subir montanha para buscar uma ovelha e trazê-la nas costas, nós vamos fazer. Se for preciso encarar um leão por causa de uma ovelha, nós vamos fazer. Se for preciso encarar um urso por causa de uma ovelha, nós vamos fazer. Se preciso for encarar um gigante, aparentemente sem ter as armas necessárias para essa luta, para defender o rebanho de Deus, nós faremos, porque esse é o nosso trabalho. Foi para isso que nós fomos chamados. Trabalhar para que a igreja de Cristo esteja em paz e esteja tranquila, caminhando na obra do Senhor. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é nos meter em outras áreas que não nos pertence. Nosso trabalho é estar com o rebanho do Senhor, o qual nos será cobrado. Nós teremos que prestar conta dessas almas. Nós teremos que prestar conta desse rebanho. Ele não nos pertence, não é nosso.
Nós não podemos explorar esse rebanho, porque ele não é nosso, ele tem dono, e nós temos que devolver ao seu dono. E por fim, o que exercita a misericórdia, faça com alegria. De fato, meu irmão, se esse ministério está sobre a sua vida, se você é um desses que exercita a misericórdia, faça isso com alegria, porque você está galgando os degraus da bem-aventurança, da escada da bem-aventurança. Você está aí no degrau de número 6, para ser mais exato. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você olhar à frente de você, se você olhar à sua frente, você verá que existe um outro degrau. E você vai ver que depois desse degrau existem outros degraus. E assim vai. Mas faça com alegria, porque quando você exerce a misericórdia, você está espelhando a santidade e a graça de Jesus para este mundo que tanto necessita que os filhos de Deus se manifestem. Um mundo de desgraça, um mundo de perdição, precisa de almas, de corações, de mentes que espelhem a pessoa do nosso Senhor Jesus. Porque o nosso mundo precisa de Jesus. Amém? Meus queridos, Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Que esse ministério que o Senhor está exercendo sobre a sua vida floresça. E você, de fato, seja tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Que você seja a sua melhor versão na obra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Fique na paz do nosso Deus.